Sábado é o dia da esperança, de lembrança, de tanto joelho sonhado. É dia de esperança, de aliança, é dia o seu reino. É dia de alegria, de harmonia, dia de canção. E boa noite, meus queridos irmãos. Bom dia e boa tarde, porque eu não sei qual de fato o horário que você vai ver esse vídeo. Eu estou aqui agora no pôr do sol, né, na virada do sexto dia para o sétimo dia, o dia do Senhor, pôr do sol, né? Então por isso que eu estava ouvindo aqui um hino muito bonito. Sábado é o dia de esperança, o dia de lembrança das suas criaturas para com o seu Senhor, né? Então a gente lembra que um dia tudo isso aqui foi criado. Louvado seja o nome do Senhor, e você está no canal Samuel Buralho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, vamos dar continuidade à nossa meditação. Falamos sobre o santuário. Tem gente por aí que diz que não existe santuário, né? Algumas igrejas pregam que não existe santuário celestial e que Deus está fazendo as coisas assim, ó. Você aceita Ele e Ele já te perdoa e está tudo bem. Não, está tudo errado. Nós vimos no vídeo passado que existe um santuário. Deus está lá no santuário todos os dias fazendo julgamento das pessoas que vão dormindo. Todos os que dormem, você viu ali, né? Se apresenta diante do Senhor. E nós vamos ver aqui. Vamos ver que também existe um juízo de Deus. E o juízo de Deus se divide em três fases. A primeira fase, investigativa. A segunda fase, judicativa. E a terceira fase, executiva. E hoje nós estamos, nesse período agora, estamos vivendo no juízo investigativo, onde a sua vida será investigada quando você dormir, tá bom? E para isso, para que você aí que está do outro lado da tela, me vendo, não fique na dúvida, né? E porque muitos dizem que não existe juízo investigativo e nem também não existe santuário. Você viu que o santuário, nós começamos vendo de Gênesis a Apocalipse, tem santuário aí à vontade, né? O santuário da terra, santuário do céu, o da terra é a sombra e o do cima é o real, onde Jesus está. Bom, e vimos lá que Jesus está no santuário julgando. E agora nós vamos falar sobre o juízo investigativo. Só que quando a gente observa bem aqui, ó, no livro de Jó, Jó foi um dos primeiros que falou, né? Aliás, um dos, né? Não, porque lá atrás nós sabemos que Jó, ele viveu ali bem antes de Moisés. Então foi um dos primeiros ali que falou sobre o juízo. No livro de Jó, no capítulo 19, versículo 29, diz: temei, pois, a espada, porque estas acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Então, Jó fala que há um juízo, só que Jó não sabia quando, mas que haveria de ter, sim, haveria. E quando a gente vai para o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro tem uma luz maior já do que Jó. Ele já nos diz quando seria esse, ou melhor, ele fala quem seria julgado primeiro nesse juízo. Então, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, anote aí esses versos na sua Bíblia. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então, primeiro o juízo começa para os servos de Deus. Primeiro o juízo começa para os servos de Deus e não para todos. Primeiro para os servos de Deus, certo? Os servos de Deus estão sendo julgados. Cada um que dorme vai sendo julgado. Os servos. Bom, como eu falei, o estudo está em cima do capítulo, a nossa meditação é no capítulo 19, a gente está estudando o Apocalipse do 1, todos dia a gente lê um versículo de cada capítulo, e agora a gente já está lendo o final do capítulo 11. E no capítulo 11, né,
nós vamos ler o versículo 18. Olha só o que aqui diz assim: na verdade se enfureceram as nações, e chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e os que temem o teu nome, tanto pequeno como grande, e também para destruir os que destroem a terra. Então, observe bem. Aqui está dizendo que no livro de Apocalipse aqui na 7ª trombeta, já no final, né? É a última trombeta, é a última igreja, é a última tudo, certo? Aí o que acontece? Então, já que é a última, aqui está falando que o juízo seria na última igreja. Igreja Laodiceia significa o povo do juízo, povo do juízo, que é a 7ª igreja. Não existe mais igreja. A gente viu que as igrejas referem-se à história do cristianismo. Não existe mais igreja, então Jesus vai vir na igreja de Laodiceia. E aqui é a 7ª trombeta. Ele virá também na 7ª trombeta. E aqui ele diz aqui, ó, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para ser julgado, e também para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, né? E também para destruir aqueles que destroem a terra. Então, quem vai ser destruído será destruído depois do juízo. Mas primeiro vem o juízo para saber quem fica e quem vai. Muito bem. Então, Apocalipse fala que há um tempo determinado para o juízo. E nós vamos ver aqui no livro de Daniel. Aqui nós estudamos a Bíblia toda. O livro de Daniel vai nos dar uma luz de quando seria que começaria esse tempo determinado para o juízo. Daniel 7, versículo 7 a 11, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, o seguinte: vocês têm que entender que o livro de Daniel, capítulo 7, ele vem falando dos 4 poderes que governaria sobre o planeta. Então foi Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o Império Romano. Roma, ele teve 7 formas de governo, todos caíram, mas o último caiu, mas se ergueu, se levantou e continuou firme, e está firme até hoje, certo? Bom, aí nós vamos entender aqui o que aconteceu com esses 4 impérios. Quem são? Primeiro nós vimos ali um leão, depois nós vemos no capítulo 7 um urso, depois a gente vê um leopardo, e depois vem um monstro que não tem forma, nem formosura, não tem, ele é uma anomalia, certo? 10 chifres, um monte, dente de aço, aquele negócio todo. Observe que o problema se instala no 4º animal, né? O primeiro animal, o leão, é Babilônia, o Medo-Persa representa o urso e a Grécia representa o leopardo. E a besta, esse monstro aqui, que não tem descrição na natureza, ele representa o Império Romano. Então, quando aqui diz que no Império, na força do Império Romano, né? Depois você lê aí, porque é grande o assunto. Na força do Império Romano, acontece que o Império Romano se desfaz em 10 pedaços, que seriam os 10 chifres da besta lá do Apocalipse, que é a mesma coisa. Então significa que Roma se esfacelou, o Império Romano. E quando Roma perdeu, se esfacelou, porque se dividiu, o Império caiu, o Império se dividiu em 10 reinos. E agora um outro reino se levantou, uma ponta pequena se levanta. E quando essa ponta pequena se levanta, aí o versículo 9 diz, olha só como é que diz o versículo 9. O versículo 9 diz assim: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Oh, glória a Deus! Abriram-se os livros. Então eu tive olhando, que por causa da voz insolente da palavra do chifre pequeno, estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então nós temos aqui, primeiro, esse versículo 10 e o versículo 11 fala de um juízo,
fala de um juízo. Quem é o ancião de dias? O Pai eterno. E foi posto nos tronos, e os livros se abriram. Mas é interessante que aqui está dizendo que esse juízo só iria acontecer depois que a ponta pequena fosse quebrada, na sua força, né? E ele diz aqui, ó, eu estava olhando no versículo 11, então o animal, aquele animal, o quarto animal, agora sendo representado pelaquela ponta pequena, ela foi desfeita, foi morta, caiu. Então, o que eu preciso saber para mim saber quando foi que esse monstro caiu para poder haver o juízo? Então, lembre-se de uma coisa. Primeiro ponto, o juízo só viria depois que o monstro fosse desfeito, perdesse sua força. Aí, logo em seguida, Daniel diz que depois da queda dessa ponta pequena, se abriram-se os livros, né? Então, quando foi que essa ponta pequena caiu e quando foi que esses livros já se abriram para começar o juízo investigativo, né? Mas nós já temos uma dica aqui. A dica é o quê? Qual é a dica? Que o juízo só iria começar quando a ponta pequena fosse derrubada, quebrada. Então, a gente vai ver daqui a pouco quando foi que a ponta pequena foi quebrada. Daqui a pouco não, a gente vai ver aqui agora. Ó, vou aumentar aqui um pouco a câmera, certo? E você vai ver algumas datas que para o cristianismo é meio esquisita. Veja só. Você conhece a data de 1798? Não conhece? A sua igreja não estuda sobre isso? Precisa estudar. Precisa. Por quê? Porque, veja só, o quarto animal, o Império Romano, ele caiu no ano 457, eu acredito que foi isso, ele se desfez e aí se esfacelou em 10 reinos. Imediatamente o Império surgiu uma ponta pequena. E essa ponta pequena quem era? A Igreja Romana, que anteriormente tinha sido reconhecida como a religião do Império Romano. Então, automaticamente, quando Roma dos Césares caiu, Roma papal se levantou. Essa era a ponta pequena, que tinha olhos de homem, mas que tinha boca que falava insolência. Quando foi que... O que aconteceu? Aconteceu que no ano 538, aproximadamente aí, das 10 tribos do Império Romano que se desfacelou, 3 delas estavam dando problema à Igreja Católica, dela reinar, dela governar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como eles eram ali, eram títulos dos papas antigos. Muito bem. O que foi que o Papa fez? Eu não estou lembrado qual foi o Papa. O Papa chegou e se juntou com todos os 7 e foram e destruíram as 3 tribos, vândalos, ostrogodos e érulos. Eles eliminaram. Quando eles eliminaram, a última que foi eliminada foi no ano 538. Então a igreja passou a ter um poder fora do comum, porque a igreja estava misturada com o Estado caiu, mas a igreja sustentou o poder do Estado. E aí, a Bíblia diz que a igreja iria governar por 1260 dias, que seria anos. 1260 dias, 1260 anos. Então, se você acrescentar 1260 anos em cima de 538, você vai chegar a 1798. Então, veja só. O que aconteceu em 1798? O chifre pequeno foi quebrado. A França deu um golpe no Papa, né? Se não me engano, na festa do Papa Pio VI, e esse golpe foi tão forte, que a Igreja Católica ficou 2 anos sem Papa. 2 anos sem Papa, a igreja ficou. E então foi um golpe. E a Bíblia diz que o juízo só poderia começar depois que isso acontecesse. Então, automaticamente o ano seria de 1798 para a queda da ponta pequena, certo? Roma papal. Roma cristã, né? Roma pagã era dos imperadores e Roma cristã dos papas. Então, em 1798 acaba o poder de 1260 anos que Deus permitiu
que a Igreja Católica ficasse sobre o poder ali, perseguiu a igreja. Em Apocalipse 12, verso 6 diz que Deus pegou a sua igreja e escondeu ela por 1260 dias, que significa anos. Bom, começando do ano 538, 1260, nós chega a 1798. 1798 seria o quê? Seria justamente a queda da igreja, do Papa, né? O poder do Estado, que estava dentro da igreja. 2 anos a igreja ficou sem Papa, mas depois se restabeleceu, e em 1929 a igreja recebe novamente os poderes temporais de lá. A ferida começou a ser curada. A gente vai estudar mais sobre isso. Bom, agora, o que aconteceu em 1798? Logicamente, a queda do Papa. E o juízo, quando começaria? Veja só uma coisa incrível que está na Bíblia. Quando eu vou aqui para Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 11, ele diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, a comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de povos, multidões, nações e línguas. Queridos, veja só. Eu tenho aqui, nesse verso aqui, um momento importante também para o cristianismo. Por quê? Porque aqui está dizendo, como a gente está estudando o capítulo 11, a gente viu aqui que depois no capítulo 11, depois da queda do Império Romano, papal, o Império Romano, que estava ali vestido, o Papa vestindo as forças do Estado, teria que acontecer alguma coisa para Deus trazer a sua igreja do deserto, né? Do deserto. Aí, o que acontece aqui? Se você ler o capítulo 10, a partir do versículo 1 até embaixo, do 9, verso 10, você vê um momento de decepção. Por quê? Porque o anjo entrega para João, que representava ali o povo dessa época aqui, João entrega um livro e o anjo diz assim para o João: come, doce na tua boca será, porém amargo, aliás, doce na tua boca será, e amargo no teu estômago ficará, né? Mais ou menos isso. Então, o que isso significa? Isso significa que essas pessoas daquela época passariam por uma grande decepção. Por quê? Foi que aconteceu a partir desse período aí. Quando o Império caiu, o Império Papal caiu em 1798, aconteceu que no ano de 1840 por aí, o pessoal começou a comer o livro, a Bíblia, começou a comer a Bíblia e perceberam que algo importante iria acontecer em 1843. O que seria? Eles disseram, é o santuário celestial, porque o anjo disse que... Um anjo perguntou para o outro, até quando vai Deus permitir que essas coisas aconteçam, que esse poder bestial, o quarto animal, que é Roma papal, lançasse as verdades por terra. Aí um anjo fala para o outro, até 2300 tardes de manhã o santuário seria purificado. E eles, estudando as profecias de Daniel e Apocalipse e outros versos, descobriram que em 1843, algo iria acontecer no dia 22 de outubro. E eles foram fazer, olhando, estudando, analisando e imaginaram, bom, então a profecia aponta para 1843 que um santuário seria purificado. Eles entenderam que o santuário seria a terra. Então eles entenderam assim, Jesus vai voltar em 1843. Só que no dia 22 de outubro de 1843, Jesus não voltou. Tornou-se doce na boca, mas amargo no estômago. Refizeram o estudo. Erraram por uma questão de meses. Então não é 43, é 44. Só que Daniel já apontava para 43 também, que haveria um povo feliz que surgiria nesse período. Bom, em 1844, o que foi que aconteceu? Mais uma vez foi doce na boca e amargo no seu estômago. Então, essa desilusão que houve naquela época, quem era que estava envolvido? Todas as igrejas daquela época. A igreja
presbiteriana, batista, metodista, anglicana, aquele povo daquela época se juntaram para profetizar que Jesus viria nessa época, certo? E aí o que foi que aconteceu? Jesus não voltou, mas o verso 11 diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizem a respeito de povos, multidões, nações e língua. Observe que depois de uma decepção, aquele povo iria receber uma determinada mensagem e eles agora iriam levar o evangelho para o mundo inteiro. Olha que coisa, primeiro viria uma decepção, doce na boca, amargo no estômago, e logo depois eles iriam entender o que realmente iria acontecer e levaria a mensagem para povos, multidões, nações e língua. Mas o que é que diz o capítulo 14? Vamos ver o que é que diz aqui o capítulo 14. 14, versículos 6 e 7 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregoar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. E esse anjo dizia: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Oh, glória, aleluia! Aqui está dizendo que o povo que passou por uma decepção, eles entenderiam logo em seguida que não era Jesus que ia voltar, de jeito nenhum. Mas seria o quê? O início do juízo investigativo, que se deu quando? Em 1844, que deveria ser logo depois de 1798, que foi a queda do poder papal. Então nós temos que entender aqui que o juízo só poderia começar quando o Papa caísse, Daniel fala isso. Apocalipse 10, 10 e 11 diz que o povo não iria entender, mas logo em seguida iria compreender, e agora eles iriam levar a mensagem ao mundo e as pessoas iriam entender que realmente o que estava acontecendo era que um juízo começaria em 1844 e não a volta de Jesus. Doce como mel, amargo como fel. Mas ele disse, então, depois do desapontamento, verso 11, vá e diga a todas as nações, tribo, língua e povo. E o que é que eles tinham para anunciar? O evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. Ele diz assim: esse anjo que voa pelo meio do céu tem um evangelho eterno para apregoar aos que se assentam sobre a terra, tribo, língua, povo e nação. Voltando para o livro de Daniel, hoje está extenso. No livro de Daniel, nós vamos ver algo interessante. Veja, no capítulo 7, depois que a ponta pequena cai, que os livros se abrem, o versículo 13 diz algo interessante. Veja, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião e dias, e fizeram chegar até ele. Então veja só, versículo 9, diz que um trono foi montado, e no trono, versículo 10, abriram-se os livros, e agora quem entra onde está o Pai? Jesus Cristo, o Filho do Homem. E entra para quê? Para começar o juízo. Os livros já estavam abertos, só faltava o advogado. E Jesus entrou ali no versículo 13. Beleza? Então, agora vamos para o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, seja esperto, anote aí, não deixe passar nada e analise depois. Assista, veja novamente. Hebreus no capítulo 9, versículo 11. Ele vai confirmar o que Daniel falou. Veja só o que foi que Daniel falou. 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Espera aí. Aqui, o Hebreus, versículo 9, diz que Cristo veio e entrou num santuário não feito por mãos humanas, mas foi o celestial. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por toda, para fazer a redenção. Então aqui diz que Jesus agora entra. Então em 1844, depois da queda da ponta pequena, Cristo entra no santo dos santos em 1844 como sumo sacerdote
no momento que os livros se abriram. Agora, no capítulo 9 ainda, do versículo 27, diz que quando é que esse juízo é feito? Veja só, versículo 27. Assim como aos homens está ordenado a morrer apenas uma vez, e vindo depois disto o juízo. Então, todas as pessoas que morreram de Adão até aquele momento, em 1844, os livros deles se abriram. E foram julgados cada um conforme a vida deles que estava ali. E agora, cada pessoa que morre hoje está sendo julgado também. Está sendo julgado também. Muito bem. Hebreus capítulo 9, versículo 3 e 4 diz o quê? Ainda Hebreus capítulo 3 e 4 diz assim: Por detrás do véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, o qual pertencia ao altar de ouro, e incenso e a arca da aliança. Bom, aqui está dizendo simplesmente que no Santo dos Santos tinha o altar e a arca da aliança. E vamos ver o que é que diz aqui no livro, em Apocalipse 11, verso 19. Apocalipse 11, 19, para a gente finalizar, 11, 19. Ele diz o quê? 11, verso 19. Ele diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. O versículo 18 diz que o tempo determinado para ser julgados os mortos, e no versículo 19, abriu-se o céu e foi vista a arca da aliança. Portanto, irmãos, em 1844, logo depois de 1798, que seria a queda do poder romano, papal, deveria começar o juízo, e nós estamos no juízo, e Deus te abençoe. Fica com Jesus. Hoje é um sábado maravilhoso. E lembre-se que você precisa estar pronto, guardando a santa lei de Deus, na graça de Jesus Cristo, para quando você fechar os olhos, você